Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai começar a estudar como que o silício é utilizado para fabricar aí os componentes eletrônicos modernos, né? A gente vai estudar também como que os portadores, ou seja, os elétrons, eles estão distribuídos no silício, como que eles se formam, né? E também a gente vai falar sobre a dopagem, que é essencial porque o silício somente não é tão interessante quanto ele dopado, ou seja, quando a gente coloca outras substâncias juntas, né, misturamos no silício, vamos dizer assim, entre aspas, e aí ele se torna um material mais interessante para a gente fabricar componentes eletrônicos. Então vamos começar? Vamos começar revisando o que é o diodo ideal, que é o nosso primeiro componente eletrônico que a gente vai estudar, né? Lembra que o diodo ideal ele é um componente que quando a gente coloca uma tensão positiva aqui no ânodo dele, né, e negativa no cátodo, lembrando que aqui é cátodo porque forma essa letrinha K, né, virada ao contrário, aqui espelhada, né, a gente tem a polarização aqui direta, ou seja, a gente imprime corrente no sentido da seta do diodo, e aí ele, né, conduz corrente, tá, intensamente, certo? Quando a gente coloca a tensão no sentido contrário, ou seja, o positivo aqui no cátodo, o negativo no ânodo, aí a gente está forçando a corrente no sentido contrário da seta e ele não conduz corrente, né? Então a gente diz que só passa corrente se o potencial do ânodo, né, for maior que o potencial do terminal do cátodo, né? E também a gente pode fazer uma comparação ou uma equivalência de que o diodo ele funciona como se fosse uma chave aberta, né, nesse caso, que ele não conduz corrente, ou uma chave fechada, no primeiro caso, em que ele conduz intensamente corrente. Né? E aí a pergunta fica, mas como que o diodo consegue, né, fazer essa função de conduzir num sentido e não conduzir no outro, né? Então a ideia é que a gente, com essa aula e mais outras, a gente consiga esclarecer isso para vocês, né? Mas primeiro nessa aula a gente precisa entender como que o diodo conduz corrente, né? Como que funciona a questão dos elétrons nele, que são os portadores principais da carga, né? E como que o material semicondutor ele é tão interessante aqui na eletrônica. Então vamos estudar os materiais semicondutores e depois a gente vai, né, nas vídeos aulas seguintes vocês vão entender, né, como que isso aqui, esse funcionamento se dá dentro da física, né, de, de estado sólido aí dos semicondutores. Ok? Vamos então lá. Então, como que o diodo funciona? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa de vários minutos aí, né, de explicação, mas primeiro a gente precisa entender que o silício, né, ele é um átomo que ele possui uma estrutura bastante singular, no sentido de que ele tem 4 elétrons aqui na última camada, que é aquela camada que a gente chama de valência, né? E uma série de outros elétrons aqui espalhados nas outras camadas que para nós não tem tanta importância, né? E ele tem 14 prótons no núcleo dele. Então, como ele tem 4 elétrons faltando nessa camada, tá? Porque nessa camada de valência, para ele estar, vamos dizer assim, eletricamente neutro, ele precisa ter os 4 elétrons aqui preenchidos, ou seja, ele precisa ter 8 elétrons nessa última camada de valência. Tá? Então, para ele ficar em equilíbrio na natureza, ele vai querer, né, completar esses elétrons que estão faltando com outros átomos de silício. Tá? Então, vamos aqui representar o silício, tá, de forma esquemática com a letra Si, que é o símbolo dele. E essas 3 barrinhas aqui representam, tá, os elétrons da última camada, esses 4 elétronzinhos em azuis aqui. Tá? Então, nós temos esses 4 elétrons. Tá? E aí como que a gente enxerga ele aí no silício puro, tá? A gente vai ver que no silício puro, cada átomo de silício vai compartilhar um elétron dele com um átomo de silício vizinho.
tá? De forma em que todos eles tenham 8 elétrons na última camada. Então eles fazem essa ligação que a gente chama de compartilhamento, né? Ou seja, nem é doado um elétron, né? E nem é recebido um elétron de outro silício, né? Eles compartilham, né? Cada átomo compartilha um elétron com o outro, né? Na realidade aqui eles compartilham, cada átomo de silício compartilha 4 elétrons com 4 átomos vizinhos, né? E aí ele fica eletricamente neutro, tá? E como ele faz essa ligação de compartilhamento, ele para os átomos conseguirem fazer esse compartilhamento, eles precisam se justapor no espaço de maneira bastante ordenada, né? Então isso faz com que o silício ele forme um cristal. Tá? Então ele vai ter todos os átomos dispostos lá, um aqui, outro aqui, de tal forma que eles consigam compartilhar corretamente os elétrons. Tá? E isso vai tornar a estrutura cristalina, tá, do átomo de silício, tá, muito bem comportada. Né? Por isso a gente chama de um cristal. Né? Então se a gente pegar utilizar um microscópio aí de varredura, né? E tirar uma foto que a gente chama de micrografia eletrônica, a gente vai ver, né, uma foto assim, bastante bonita, né, do cristal. Né? Ele tem esse formato que mesmo em escala microscópica é muito bem organizado, né? Por causa dessa ligação de compartilhamento dele. Né? Ok? Então vamos entender como funcionam aí os níveis de energia dentro de materiais aí semicondutores, que também funciona para materiais condutores isolantes, tá? Essa teoria de níveis de energia. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa em física ou não, mas o importante é a gente entender o seguinte, tá? Os elétrons que estão na camada de valência, a gente chama que eles estão dentro do nível de energia, né? Eles estão na energia da banda de valência. Tá? Uma banda porque nem todos eles têm exatamente o mesmo valor de energia. Tá? Eles estão com um valor de energia que está, vamos dizer assim, dentro desta faixa que está aqui em azul. Tá? Porque qual que é essa energia do elétron? A energia cinética, né? Que ele se movimenta, né? Ele está se movimentando ali no átomo. Né? E o elétron, se você fornecer energia para esses elétrons que estão nessa camada de valência, nessa última camada do teu átomo, eles podem ir para uma banda, né, que a gente chama de energia, que é banda de condução. Isso quer dizer que o elétron ele vai ter uma energia suficiente para ele conseguir conduzir energia, ou seja, ele consegue se deslocar para fora do átomo dele, né? E, por exemplo, gerar corrente elétrica, né? Então ele pode inclusive ir ocupar lá ir para um outro átomo, né, esse elétron, né? Então isso é a banda de condução. A gente consegue conduzir energia elétrica quando ele passa para essa banda, tá? Nos materiais isolantes, a energia que você precisa fornecer para esses elétrons para eles passarem para essa banda, ela é bastante elevada, tá? Parece que o nível aí EG maior que 5 parece pouca coisa, mas é uma energia muito alta, muito elevada, tá? Para isso acontecer, ok? Então esses elétrons aqui eles estão fortemente ligados à estrutura atômica, a gente diz, né? Nesse caso dos isolantes. Né? Já nos materiais condutores ocorre uma coisa bem distinta. A banda de valência e a banda de condução elas se sobrepõem. Né? Então a energia que você precisa para um elétron passar dessa banda de energia de valência para a banda de condução, ela é praticamente, não vamos dizer que é nula, mas é muito baixa, tá? De forma que os elétrons muitos deles já estão na banda de condução. Né? Por isso que os materiais condutores, né, têm essa propriedade de conduzir tão bem a energia elétrica, porque os últimos elétrons da camada de valência já têm energia suficiente para se deslocarem, né, de forma livre, ou seja, então eles dão origem à corrente elétrica. Né? Já nos semicondutores, a gente tem uma situação, vamos dizer assim, intermediária entre isolantes e condutores. Né? A energia que a gente precisa para promover um elétron da banda de valência para a banda de condução, ela está em torno de 1 elétron volt. Tá?
E é claro que isso aqui, esse 1 elétron volt é mais ou menos uma média, né? Por exemplo, para o silício, essa energia está em torno de 1,10 né, elétron volts. Para o material semicondutor, o germânio, que já não é tão utilizado, essa energia é um pouco menor, 0,67 elétrons volts. Tá? 1 elétron volt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? É utilizado elétron volts porque o 1,6 vezes 10 a menos 19 é um valor bastante baixo de energia. Tá? Baixo em termos macroscópicos, mas em termos microscópicos, né, no caso dos átomos, é bastante elevado. Ok? Então, só para ter uma ideia, tá? Ele aqui, ó, se a gente for ver, não é uma coisa muito linear. Então, esse 1 elétron volt aqui está mais próximo de isolante do que de condutor. Tá? Essa energia é um pouco mais alta, tá? Do que se a gente for fazer uma comparação, o semicondutor está um pouco mais próximo da energia dos isolantes do que dos condutores. Tá? Isso vai ser importante que depois a gente vai entender por que é feita a dopagem. Tá? Mas e como que o silício se comporta na nossa temperatura ambiente? Tá? Porque lembre que a temperatura ela é energia. Então, quando você tem temperatura 0 kelvins, que é o zero absoluto que está mostrando aí, né? A gente tem zero de energia térmica. Mas quando a gente sobe lá para 293, 300 Kelvin, que é mais ou menos a temperatura ambiente, aí 25, 27 graus Celsius, tá? Você vai ter uma energia térmica afetando o silício. Tá? E o que vai acontecer? Será que essa energia térmica vai promover elétrons da camada de valência para a camada de condução, que é o que a gente precisa para ter corrente elétrica? Né? Então vamos ver aqui, ó. Eu estou subindo a temperatura para 27 graus Celsius, tá? Que seria 300 Kelvin, que é o que a gente utiliza em geral por ser uma temperatura redonda. Né? Então a gente vai observar que com o aumento da temperatura, ou seja, o fornecimento dessa energia térmica, as ligações covalentes são quebradas, ou seja, um elétron que estava na camada de valência de algum silício ali, né, de algum átomo de silício, ele consegue ter energia para ir para a banda de condução. Tá? Então ele se torna um elétron livre, que a gente diz. Né? Ou seja, esse elétron ele pode se movimentar e dessa forma formar uma corrente elétrica. Né? Ela consegue produzir elétrons livres no meu silício. Mas quantos elétrons livres ela consegue gerar? Será que é bastante? Será que é pouco? Né? Então a gente precisa quantificar isso, tá? Até para a gente ter uma ideia se o silício vai gerar muita corrente ou pouca corrente elétrica. Tá? Então lá da física da parte de quântica, tá? De física quântica, a gente tem uma equação já pronta, tá? A gente não vai deduzir ela, tá? Que é bastante pesado, tá? Mas essa equação diz o seguinte: a densidade de elétrons livres intrínseca, tá? O intrínseco aqui quer dizer que é de uma barra de silício pura, né? Então a densidade de elétrons livres de um cilindro puro, ele é dado pela seguinte equação: por essa constante, 5,2 vezes 10 a 15, tá? E isso aqui, essa constante aqui, ela está bastante vinculado ao material silício, tá? Se for um outro material semicondutor, o germânio, por exemplo, essa constante altera, tá? Vezes a raiz quadrada da temperatura ao cubo, temperatura em Kelvin, tá? Vezes a exponencial, tá, de menos EG. EG é aquela energia da banda de condução que a gente viu agora há pouco, né? E ela tem que ser dada em joules, tá? Lembra que lá a gente colocou em elétron volt, mas 1 elétron volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, né? Tá? Então, a exponencial de menos EG divididos por 2 vezes K, que é a constante de Boltzmann, tá? Que é 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes novamente a temperatura. Então, aqui só para a gente contextualizar, quando a gente está falando de silício,
você tem que usar essa constante 5,2 vezes 10 a 15 e a energia do silício também, o EG, tá, vai aparecer aqui. Então, quando você muda para um outro material semicondutor, você vai ter que trocar o valor do EG e vai ter que trocar o valor aqui dessa constante, tá? A gente vai usar essa fórmula bastante porque a maior parte dos semicondutores é silício hoje em dia, né? Então vamos calcular aqui, né? Vamos aplicar essa equação num exemplo para a gente ter uma ideia de quantos, né, elétrons livres a gente tem numa barrinha aí de silício pura, né? Então, qual a densidade de elétrons no silício? O EG dele é 1,12 elétron-volts para uma temperatura de 27 graus Celsius. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como a temperatura aqui na equação ela é em Kelvin, a gente precisa calcular a temperatura para Kelvin, né? 27 graus Celsius em Kelvin. Então, 27 mais 273, tá? A gente tem 300 Kelvin de temperatura. Tá? A segunda etapa é a gente converter a energia, tá, da banda de condução, o EG, para para Joule, né, de elétron-volts para Joule, né? Então, para isso, a gente multiplica 1,12 pela carga de 1 elétron-volt, que é 1,602 vezes 10 a menos 19. Então, a gente tem uma energia em joules, que é 1,792 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? E aí, por fim, basta a gente substituir aqui na nossa fórmula do Ni. Ó, lembrando que o I aqui é de intrínseco, tá? De cristal intrínseco. Então, o Ni vai ser 5,2 vezes 10 a 15, 300 elevado ao cubo raiz quadrada, exponencial, tá? Da energia, né, com um sinalzinho de menos, 2 vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura de 300 Kelvin. Tá? Calculando isso aqui, a gente vai ver que o valor da densidade, lembre que a densidade é elétrons por centímetro cúbico, tá? Aqui a gente vai ter em centímetro cúbico. Isso aqui é 1,08 vezes 10 a décima elétrons por centímetro cúbico. Ou seja, 10 bilhões de elétrons em 1 centímetro cúbico, né? Só para vocês terem uma ideia aí, de tamanho, né, de 1 centímetro cúbico, um dado desse que você usa em jogos, ele tem aproximadamente aí 1 centímetro cúbico. Tá? Então, uma barrinha de silício aí do tamanho de um dadinho desse aqui, tá? Ela tem 10 bilhões de elétrons. Né? Agora, com essa forma, a gente consegue ter uma noção de isso aqui são elétrons livres, tá? Só para frisar bastante, isso aqui são os elétrons livres gerados pela temperatura, pela energia térmica, tá? Então, parece que a gente tem bastante elétrons aqui num silício. Mas vamos entender um pouco melhor se isso realmente é muito elétron livre ou talvez não seja. Vamos ver. Será que a gente tem muitos elétrons livres em 1 centímetro de silício, uma barrinha de 1 centímetro cúbico? A densidade de átomos de silício em 1 centímetro cúbico é de 5 vezes 10 a 22 átomos, tá? Que é um valor tabelado. Então, se eu pegar esse valor, tá, de 5 vezes 10 a 22 átomos e dividir pelo número de elétrons livres que a gente achou no exemplo anterior, que é 1,08 vezes 10 a décima, tá? Eu vou chegar à conclusão que eu vou ter aqui 5 vezes 10 a 12, tá? Essa divisão aqui, ó, de átomos por elétrons livres. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada 5 vezes 10 a 12 átomos de silício, a gente tem um elétron livre. Tá? 5 vezes 10 a 12, ele é exatamente 5 trilhões. Então, eu vou ter um elétron livre para cada 5 trilhões de átomos de silício. Então, aqui a gente já pode ver que, na realidade, eu tenho muito pouco elétron livre. São muito poucos átomos de silício que recebem a energia térmica e produzem um elétron para a banda de condução, né? Ou seja, um elétron livre. Tá? Portanto, o silício puro, intrínseco, ele não é um condutor legal de eletricidade. A gente diz que ele é um mau condutor, tá? Ou seja, ele está muito mais para um isolante, está muito mais lá para o isolante, tá?
do que para um condutor, tá? Por isso que a gente vai estudar ainda nessa aula o que a gente pode fazer de modificação, que é a dopagem no silício, para deixar ele um pouco mais condutor, para que ele tenha mais elétrons livres numa barrinha de 1 centímetro cúbico, por exemplo, de silício, tá? Um pouco melhor a equação da densidade intrínseca de elétrons, tá? Porque é uma equação, né, bastante complexa, vamos dizer assim. Então, como que é a análise gráfica ou o gráfico da equação aí da densidade intrínseca de elétrons, né, num material semicondutor, no caso aqui o silício, tá? Então, aqui só para a gente ter uma noção, eu fiz um gráfico aqui de 0 graus Celsius, né, até 60 graus Celsius. E a gente pode notar que o comportamento dele predominante é um comportamento exponencial, tá? Então, o termo aqui que domina, né, o comportamento, na maior parte, né, para uma faixa razoavelmente larga de variação de temperatura, é os valores aqui da exponencial, tá? Por isso esse comportamento. Aqui eu fiz para o silício que tem 1.12 elétrons volts, tá? Então, se a gente mudar a energia, só para vocês terem uma ideia, que o EG, tá? Aqui eu estou mantendo essa constante, mesmo sabendo que ela muda, tá? Mas não vai fazer muita diferença. Então, se eu abaixo, tá, o EG para 1,10, quase nada, né? Uma mudança muito pequena, já dá para ver que a, a subida, né, já aumenta bastante, ou seja, se você pegar lá para 40 graus Celsius, você já vai ter uma densidade de elétrons livres aqui bem maior do que você tinha para 1,12. Tá? Então, a energia, tá, da banda de condução, para passar para a banda de condução, o valor dela é bastante sensível, né? Provoca uma mudança bastante grande na densidade de elétrons final. Né? E se eu colocar uma energia muito elevada, né, nem precisa ser muito elevada, vamos dizer assim, de 1.12 para 1.20, dá para ver que cai muito rápido a curva, né? Então a quantidade de elétrons livres reduz drasticamente, tá? Então com pouco aumento, pouco acréscimo de energia, tá? Ou seja, mais energia, mais dificuldade para os elétrons passarem para a banda de condução, mais dificuldade para eles virarem elétrons livres, tá? Com um pequeno acréscimo, a redução é bastante significativa aqui na densidade, tá? Então, aqui só para a gente ter uma ideia de como que a energia, né, da banda de condução ela é crucial aqui no papel dela na questão da densidade, ou seja, na quantidade de elétrons livres, tá? E aqui só mostrando aqui o ponto que a gente determinou no exemplo anterior de 27 graus, né, Celsius, que a gente tem aí 1,08 vezes 10 a décima elétrons por centímetro cúbico, né? Que é um elétron livre para cada 5 trilhões de átomos de silício, que a gente já comentou antes. Mas não só de elétrons, né, vive os semicondutores como o silício, por exemplo, tá? Eles também têm cargas que a gente chama de lacunas, que também conseguem gerar correntes elétricas, tá? E como que forma-se essa lacuna, tá? Na realidade, a lacuna ela forma-se sempre quando um elétron ele passa da banda de valência, ou seja, da ligação que estava formando uma ligação covalente, uma ligação de compartilhamento, e passa para a banda de condução, quando ele se torna um elétron livre. Na hora que ele se torna um elétron livre, ele deixa uma lacuna para trás no silício, naquele átomo de silício. Tá? E aquele átomo de silício, o que ele vai querer? Ele vai querer que novamente um elétron ocupe, tá, o lugar daquele que foi para a banda de condução. Tá? Então ele vai se tornar eletricamente positivo, ou seja, ele vai atrair cargas negativas para ele. Então imagine, tá, que o silício aqui adjacente, vizinho, ele por algum motivo, seja por energia térmica, né, ele promova um dos elétrons dele para a banda de condução. Tá? Então esse elétron vai ficar livre. Se ele vai ficar livre, tá, ele vai ser naturalmente atraído por essa lacuna e vai preencher essa lacuna desse silício vizinho. E aí vai formar-se uma lacuna aqui nesse silício
né, adjacente. E assim esse movimento pode acontecendo, né, um outro silício aqui vizinho ter liberação de um elétron, tá? E aquele elétron ocupar essa lacuna, e isso vai ocorrendo, né, de forma sucessiva. Vamos ver aqui na animação. Ó, lá vai um elétron ocupa a lacuna, o outro vai lá e ocupa aquela lacuna, tá? E aí a gente nota que a lacuna ela vai se deslocando, ó. Ela se deslocou aqui da esquerda para a direita. Então, a gente pode dizer que a lacuna funciona como uma espécie de carga, né? Apesar de ela ser a falta de um elétron, olhando do ponto de vista de lacuna, é como se ela se deslocasse, né? Ela fosse um ente, né? Um elemento que consegue se deslocar dentro do cristal de silício, tá? Então a gente vai considerar, tá, que a lacuna também é um portador de carga, ou seja, ela consegue gerar uma corrente elétrica. Então agora que a gente sabe que a energia térmica consegue, né, formar alguns elétrons livres, consegue promover elétrons da banda de valência para a banda de condução, e a gente também sabe que quando a gente tem a formação de um elétron livre, ele deixa para trás uma lacuna naquele átomo, né, que ele se desprendeu. Então a gente pode enunciar aqui ou descrever uma equação que a gente chama de equação do balanço, que ela é o seguinte: quando a gente fala da equação da densidade intrínseca, a densidade intrínseca diz que para uma dada temperatura, para um dado energia de EG, eu tenho tantos elétrons livres por centímetro cúbico, tá? Mas eu também sei que se liberou lá 1,08 vezes 10 a décima elétrons por centímetro cúbico, também ficaram 1,08 vezes 10 a décima lacunas, né, tá? Naquele centímetro cúbico, porque aqueles elétrons deixaram de ocupar as ligações covalentes, tá? Então eu posso agora escrever o seguinte, que N é a minha densidade de elétrons livres por centímetro cúbico e P é a densidade de lacunas por centímetro cúbico. E se eu multiplicar esses dois valores, ele tem que ser igual a Ni ao quadrado, tá? Porque o Ni, na verdade, ele é a densidade de portadores, né? Não é exatamente só elétrons livres, a gente pode pensar assim, tá? É de portadores livres, né? Então, se eu multiplicar a densidade de elétrons pela densidade de lacunas, é a mesma coisa, numericamente, que o valor de Ni elevado ao quadrado. Então, isso aqui é bastante importante, essa equação, tá? Porque mesmo que você consiga, vamos dizer assim, reduzir de forma artificial a quantidade de lacunas, ou a quantidade de elétrons livres, né? Ou aumentar um ou aumentar o outro, essa relação ela sempre se mantém, tá? Então a gente vai ver que a gente consegue desbalancear no sentido de ter mais elétrons do que lacunas ou mais lacunas do que elétrons num silício, num material de silício, mas a fórmula, mesmo fazendo isso, essa igualdade ela sempre vale, tá? Ela sempre se mantém independente do que dos processos de dopagem que a gente faz. Agora que a gente viu que o silício puro ele não é um material legal para conduzir corrente elétrica, ou seja, ele tem poucos elétrons livres, tem muito pouco elétron livre, tá? Então a gente precisa modificar ele, a gente precisa colocar alguma coisa que gere mais elétrons livres, ou então lacunas, né? A gente viu que as lacunas são elementos que promovem a corrente elétrica, então a gente também, se a gente conseguir de alguma forma inserir lacunas, tá? A gente vai conseguir fazer com que o material semicondutor conduza mais corrente elétrica, tá? Então a gente vai fazer um processo aí que chama-se dopagem, tá? Que eu aqui também posso dizer que a gente pode dizer também de forma leiga que a gente está tunando o silício, tá? Então imagine que você pegue um material, um átomo, melhor dizendo, de fósforo. O átomo de fósforo, tá? Ele é apenas um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outro átomo que tenha 5 elétrons na última camada, tá? Que é o caso do átomo de fósforo. Então, se eu coloco o fósforo no cristal de silício, tá? Num cristalzinho, eu vou verificar que o fósforo, como tem 5 elétrons, ele vai compartilhar 4 elétrons dele, só que um elétron dele vai ficar perdido, não tem para onde
onde ele se combinar, né? Não tem ligações para ele fazer. Então ele vai ficar livre, tá? E assim eu vou ter aí, né, na quantidade de fósforos que eu colocar dentro do meu cristal, eu vou ter sempre um elétron livre para cada átomo de fósforo que eu inserir, né? Então a inserção, né, do material fósforo, né, dentro do silício, isso vai fazer com que eu artificialmente aumente a quantidade de elétrons livres no silício. E veja que interessante, porque quando você coloca o fósforo, diferente daquele elétron livre do silício, que é gerado termicamente, esse aqui não tem uma lacuna associada. Tá? O elétron livre do silício, gerado termicamente, sempre vai ter uma lacuna associada a ele. Esse aqui não. Tá? Esse aqui só vai ter o elétron livre. Tá? Então a gente chama esse processo todo de fazer essa inserção, a gente chama de dopagem. Tá? E o fósforo, que é o P, ele é chamado de dopante ou impureza doadora. Né? Impureza porque a gente está contaminando, vamos dizer assim, o cristal com algum outro elemento que não é silício. Tá? E doador porque ele está doando elétrons livres. Né? Então, se a gente pegar aquela nossa barrinha de silício pura, tá? Que a gente tinha visto até agora, ela tem os elétrons livres gerados termicamente, né? Então são lá poucos elétrons. A gente viu que não é uma quantidade grande, né? Quando a gente dopa com fósforo, o que acontece? A gente coloca uma quantidade grande de fósforo para ter, né, uma grande quantidade de elétrons por centímetro cúbico, tá? Até porque, se você parar para pensar num ponto de vista prático, você não consegue na fábrica, né, colocar lá, vamos inserir aqui 10 átomos de fósforo nessa barrinha. Tá? É inviável, você não consegue colocar 10 átomos. Você vai colocar lá tantas gramas de fósforo e essas tantas gramas vai ter uma quantidade enorme de átomos, né? Uma quantidade absurda, vamos dizer assim, de átomos de fósforo. Então você vai dopar bastante, você não vai conseguir fazer dopagens leves, tá? É inviável do ponto de vista prático, tá? Então quando você faz a dopagem, você vai ter aqui o material que antes tinha Ni elétrons por centímetro cúbico, agora vai ter Ni mais Nd. O que é o Nd? Quantos átomos de fósforo eu inseri por centímetro cúbico. Tá? Lembrando que aqui, para cada elétronzinho desse azul, existe uma lacuna, tá? Que ele deixou para trás quando ele virou um elétron livre. Tá? Opa, mas se eu posso produzir um semicondutor com excesso de elétrons, será que eu não posso também fazer com excesso de lacunas? Será que eu não posso tunar ele para ele ter bastante lacunas? Sim, basta eu pegar, né, um material, um átomo de um elemento que só tenha 3 elétrons na última camada. Então, se ele só tem 3, tá, o que vai acontecer? Ele vai compartilhar os 3 elétrons com os silícios, né, e vai ficar uma lacuna aqui que vai ficar, vamos dizer assim, esperando para receber algum elétron livre, né? E assim, cada átomo de boro vai ter uma lacuna correspondente a ele, né? E aí a gente vai estar produzindo um semicondutor que tem uma sobra de lacunas, né? Então, se eu inserir 3 átomos de boro, eu tenho 3 lacunas, né? Esse processo, né, dessa inserção também a gente chama de dopagem, e o boro, nesse caso, ele é chamado de dopante ou impureza aceitadora, né, porque ele aceita elétrons. Veja que o elemento boro é apenas um exemplo, tá? Existem vários outros elementos químicos que têm 3 elétrons na última camada que podem ser utilizados para fazer essa dopagem, ou seja, para tornar um semicondutor com excesso de lacunas. E aí, se a gente tiver a nossa barrinha de silício pura, e aqui eu estou só mostrando as lacunas geradas termicamente, mas lembre que também existem os elétrons, tá? Aqui, que são os parzinhos de cada uma dessas lacunas, né? Então, se eu faço a dopagem, o que vai acontecer? Aqui eu tinha Ni lacunas por centímetro cúbico, tá? Agora eu tenho Ni mais Na. O que é o Na? Quantos átomos de boro que eu inseri por centímetro cúbico. Tá? Lembrando que eu não consigo, né, novamente, eu não consigo inserir uma quantidade pequena de átomos de fósforo. Eu vou inserir uma quantidade grande, tá? Porque na prática
eu não consigo colocar uma quantidade 10, 100, 200 átomos. Eu vou colocar lá, tá, 1 milhão de átomos, um valor bastante alto, tá? E aí eu tenho a minha barra de silício dopada com boro aqui, que vai ter um grande excesso de lacunas, tá? Então agora ele se torna um material que é condutor, e aí ele vai ser interessante para nós na eletrônica. Então a gente viu como a gente pode dopar, né, um silício e aí produzir excesso de elétrons ou excesso de lacunas, certo? Mas como é que eu faço para quantificar quanto de lacunas, quanto de elétrons eu tenho nesse novo tipo de material, né, que a gente vai chamar de semicondutor tipo N, quando a gente tem excesso de lacunas? Bom, vamos primeiro aqui pensar no seguinte: eu tinha a minha barra de silício pura, intrínseca, certo? Que ela tem aqueles pares elétron-lacuna, né? Que é onde o elétron é gerado termicamente, né? Ele deixa uma lacuna correspondente. Então são os pares elétron-lacunas gerados termicamente, tá? No material puro, quando a gente tem temperatura ambiente, lá 27 graus Celsius, tá? Que a gente considera aqui dentro de eletrônica. E aí eu faço uma dopagem com fósforo desse material. E como eu dopo com uma quantidade razoavelmente grande, eu vou ver que eu tenho um excesso de elétrons livres, que são esses laranjas aqui, que são os elétrons do fósforo. E continuo tendo aí os pares elétrons-lacuna gerados termicamente, tá? Então, esse tipo de semicondutor a gente chama de semicondutor tipo N, porque ele vai ter um excesso de elétrons e vai ter poucas lacunas, tá? Algumas coisas, mas será que algum desses elétrons do fósforo não podem preencher essas lacunas? Pode acontecer, tá? Então você pode ainda ter redução dessas lacunas geradas termicamente. Isso é bem comum de ocorrer. Então, se tem um elétron livre próximo de uma lacuna, tá, que foi gerada termicamente, ele pode preencher, tá? Mas não vai preencher todas as lacunas. Algumas vão continuar ainda no material, tá? Ele vai ter predominância de elétrons livres, mas ainda tem algumas poucas lacunas nele. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui para entender melhor. Imagine se a gente dopar um cristal de silício com 100 mil vezes 10 a décima átomos de fósforo. Então lembre lá que a concentração ou a densidade intrínseca, melhor dizendo, do silício é 1,08 vezes 10 a décima. Tá? Então aqui eu estou dopando com 100 mil vezes 10 a décima, ou seja, 100 mil vezes mais do que o que eu tenho gerado termicamente no silício a 27 graus Celsius. Tá? Então, qual vai ser a nova densidade de elétrons e lacunas, o N e o P, a 27 graus Celsius, que é o nosso 300 Kelvin? Então, novamente aqui a gente vai falar da equação de balanço, que ela sempre vai se manter válida, não importa se o material é intrínseco ou ele é extrínseco, que é o material dopado, tá? Então, aqui eu tenho N vezes P, tem que ser igual a N ao quadrado. Então, a densidade de elétrons livres vezes a densidade de lacunas livres por centímetro cúbico tem que ser igual à densidade intrínseca elevada ao quadrado. Né? Então, o N, a densidade de elétrons livres, vai ser o quê? A intrínseca, que são aqueles elétrons livres gerados termicamente, mais aqueles elétrons do fósforo. Tá? Então, eu tenho que somar esses dois. Só que veja que aqui eu vou somar 100 mil vezes 10 a décima com 1,08 vezes 10 a décima. Isso aqui vai dar 100.001,08. É praticamente o ND. Tá? Então, na maior parte dos cálculos, a gente acaba usando a densidade de elétrons livres como quantos átomos de fósforo eu acabei inserindo no meu silício, tá? No meu material de silício. Tá? Então, isso, em geral, é aproximado. E aí, como que eu acho a densidade de lacunas? Já sei a densidade de elétrons livres. É só isolar o P nessa equação. Então, eu vou ter que P é igual a Ni ao quadrado sobre N. O Ni a gente já calculou, né, no exemplo anterior, que é 1,08 vezes 10 a décima, elevado ao quadrado. E o N, tá, aqui eu transformei o 100 mil vezes 10 a décima em 1 vezes 10 a 15, mesma coisa. Tá? E aí, dividindo um pelo outro, a gente vai ver que a gente vai ter em torno de 1 vezes 10 a quinta lacunas por centímetro cúbico. Tá? Ou seja, 100 mil lacunas num centímetro cúbico. Então aqui já dá para ter uma noção aqui, ó, que eu tenho 100 mil lacunas, tá? E
elétrons livres eu tenho 100 mil vezes 10 a décima. É só 1 vezes 10 a décima maior do que as lacunas, o que é um valor absurdamente maior, tá? Lembrando que aqui ó, 100 mil vezes 10 a décima são 1000 bilhões ou um quatrilhão de vezes maior, tá? Então, por isso que esse material é dito de tipo N, porque ele tem muito mais elétrons do que lacunas na prática. Então, pessoal, com isso a gente pode resumir aí os materiais que a gente pode obter, né, com a dopagem, né? Então a gente tem a barra de silício pura, né, com os pares elétrons lacunas gerados termicamente. E aí quando a gente faz a dopagem com o boro, né, eu vou ter um excesso de lacunas, né? E aí esse semicondutor, ele vai ser dito um semicondutor do tipo P, tá? Excesso de lacunas e poucos elétrons. Você pode fazer o mesmo cálculo, tá, que a gente mostrou no exemplo anterior para esse aqui. Tá, você vai ver que vai ter uma quantidade bastante pequena de elétrons e uma grande quantidade de lacunas. Tá? É só mudar o exemplo anterior de fósforo para boro. Tá? E eu também posso ter, né, um material dopado com fósforo, né? Lembrando que o fósforo e o boro que são só exemplos, né, de dopantes, existem outros elementos que podem ser utilizados com o mesmo fim. E aí eu vou ter um excesso de elétrons, tá? E alguns pares lacuna, elétron-lacuna, né, gerados termicamente. E esse semicondutor vai ser do tipo N, tá? Com excesso de elétrons e poucas lacunas. Esses dois tipos de materiais são importantíssimos, tá? Para a gente conseguir construir o nosso diodo, tá? E outros componentes eletrônicos mais avançados, como o transistor, por exemplo, tá? A gente vai ver que a combinação dos dois é que nos leva a, ou combinação de mais tipos, né, deles, né, nos leva a componentes eletrônicos mais complexos, né, e interessantes para nós. Tá? Então, lembrando que esse processo de dopagem ele é um processo que é bastante complexo e a gente vai vocês vão ter um outro vídeo que vocês vão ver pelo menos como que é feito para simplesmente você produzir o silício puro, já é algo bastante complexo, tá? Então vocês vão ver nesse vídeo, recomendo que vocês deem uma olhada, tem lá no Moodle, que ele vai mostrar o processo de fabricação para você deixar o silício puro, ou seja, transformar ele em material intrínseco. E depois disso é feita a dopagem, né? Então aí tem várias formas de fazer dopagem, tem umas que eles borrifam o material, aí tem vários processos que não é o nosso objetivo. Né? O objetivo é que vocês entendam, né, para que serve ela e o que ela ocasiona no semicondutor. Ok? E uma das coisas que é interessante a gente comentar aqui, né, por que agora tem se falado tanto em eletrônica orgânica, né? Tem lá os OLEDs, né, que é os LEDs orgânicos. Por que tem muita gente que fala que o futuro aí vai ser eletrônica orgânica, né? Qual uma das grandes coisas, né, a vantagem da eletrônica orgânica? É porque a eletrônica orgânica é feita, a base do material, né, que lá não é o silício, é um material, vamos dizer assim, com carbono, que tem a ver com a parte orgânica, tá? Com compostos de carbono, vamos dizer assim, eles são muito mais simples de produzir, tá? Os, vamos dizer assim, entre aspas, semicondutores orgânicos, tá? A base, né? Porque vocês vão ver que a produção do silício, ela tem que aquecer o silício a temperaturas muito elevadas, né? Vocês vão ver lá, tem uma série de etapas bem complexas, tá? E na eletrônica orgânica, essa produção ela é bem mais simplificada, a tal ponto que talvez você consiga até fazer alguma coisa na sua própria casa, né? Com alguns apetrechos assim, né? Algo que para semicondutor hoje, só para vocês terem uma ideia, para produzir o silício intrínseco, né? Deve existir aí umas 4, 5 fábricas no mundo todo, né? Deve ter uma na Europa, umas 2, 3 nos Estados Unidos, talvez na China, né? E outra na Rússia e Japão. Então deve ter aí uma quantidade muito pequena de fábricas que produzem as barras de silício puro, porque é um processo complexo e bastante complicado, né? Em termos de tecnologia também.
né? E é claro também muita coisa escondida, vamos dizer assim. Então é interessante que vocês tenham em mente esses conceitos que estão aqui, né, que o valor da energia de banda proibida, ou EG, ele define se o material é bom ou mau condutor de eletricidade. Tá? A gente viu que valores de EG quase nulos, né, 0,01, ali é o que qualifica o material como condutor. Né? E valores de EG em 5 elétron-volts caracterizam o material isolante. Né? Os semicondutores estão lá em torno de 1 elétron-volt. Né? Nos semicondutores, uma característica bem que os distingue, né, dos materiais condutores é que a temperatura, quando você aumenta a temperatura, eles conduzem mais corrente elétrica. Por quê? Porque cria-se mais elétrons, né, mais cargas dentro dele quando você aumenta a temperatura. Tá? E isso é uma característica distinguível deles porque os condutores, o cobre, né, por exemplo, que é utilizado na maior parte dos fios, ele, quando você aquece o fio, ele aumenta a resistência dele. Então, ele impede a passagem de corrente, né? Aumenta a resistência elétrica do fio, tá? Com o aumento da temperatura. E isso ocorre de forma totalmente contrária no silício e nos materiais semicondutores. Tá? Outra coisa importante é lembrar sempre que para cada elétron livre gerado termicamente, né, existe uma lacuna correspondente. Né? Os semicondutores puros, né, ou intrínsecos, têm muita pouca carga, poucos elétrons livres para conduzir corrente. Né? E quando a gente contamina um semicondutor com outros elementos, tá, de forma a se ter mais elétrons ou lacunas, a ideia é que a gente consiga melhorar, né, de forma a melhorar, faltou um Rzinho aqui, a condução da eletricidade. Tá? Então esses são os conceitos que vocês precisam levar aí, tá? Para vocês poderem entender as próximas aulas e também para outras disciplinas que vão apresentar dispositivos com semicondutores também. Então era isso que eu queria apresentar para vocês sobre semicondutores e dopagem. Como referência, a gente vai estar novamente falando do livro do Hasav, né? Fundamentos de Eletrônica. Vocês têm ele disponível lá na minha biblioteca. Tem o link no Moodle da disciplina para esse livro, tá? É o capítulo 2, né? Que a gente tá, que vocês vão ter que procurar no livro sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida estou à disposição aí.